Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Passou muito tempo desde que eu fiz o último vídeo. No último vídeo eu falei um pouco sobre como é que foi o processo de compra do meu apartamento na construtora Vivaz. E hoje eu voltei aqui depois de um tempo, eu acho que fazem uns 2 anos já, desde o último vídeo. Voltei para contar para vocês atualizações, tudo o que aconteceu, falar um pouco sobre valores também do meu apartamento. Então vamos lá, pessoal, recapitulando um pouco, eu comprei esse apartamento na Vivaz, estou morando nele, né, como vocês podem ver, o cenário é diferente do cenário que eu fiz nos últimos vídeos, e eu comprei em abril de 2023, e aí faltava ainda alguns meses para ele ser construído, né, normalmente eles sobem ali o stand de vendas, para ter a prospecção de clientes e tudo mais, e aí depois de um tempo esse imóvel começa a ser construído no mesmo terreno que o stand existe. Então eu comprei o imóvel em 2023, em abril, e aí em setembro ele começou a ser construído. E aí a partir de setembro mesmo eu já comecei a pagar a evolução de obra. No último vídeo que eu postei aqui, eu comentei um pouco sobre como é que funciona essa questão de compra, Minha Casa Minha Vida, qual mais ou menos é o salário que você precisa ter pra se enquadrar nesse... No Minha Casa Minha Vida, né? Quanto salário, né? Porque tem pisos salariais, tem vários tipos de Minha Casa Minha Vida e tudo mais. Agora é Casa Verde e Amarela, né? Se eu não me engano. Na época eu consegui um bom financiamento. E aí, no mesmo momento que você fecha negócio, você já consegue saber também, mais ou menos, o fluxo de pagamento. Então, qual será o valor da sua mensalidade, do seu financiamento. E aí você só começa a pagar o financiamento de fato quando você pega a chave. Então eu fiquei quase 3 anos, 2, 3 anos, pagando a evolução de obra. E aí falando um pouco sobre valores também, eu vou pegar um aplicativo aqui da Caixa e vou mostrar pra vocês o primeiro valor que eu paguei de evolução de obra até o último valor. Então assim, o último valor de evolução de obra, quando tá quase para entregar o imóvel, ele é bem semelhante ao valor que você vai pagar de financiamento. Então eu comecei pagando, sei lá, 200, 300 reais de evolução de obra, então imaginem pagar todo mês, né, durante quase 3 anos, esse valor ele vai aumentando gradualmente. Então, quando chega próximo ali da entrega das chaves, o valor fica bem próximo ao valor do financiamento de fato. Eu fiquei pagando evolução de obra, tinha meses que eram mais difíceis, porque às vezes não sobe sempre o mesmo valor. Então, tinha mês que subia 50 reais, tinha mês que diminuía 100 reais, e aí quando acontecia de diminuir o valor de evolução de obra, eu sabia que no próximo mês ia aumentar, sei lá, 200 reais. E aí pagava todo mês, certinho e tudo mais, e aí o nosso imóvel tava para ser entregue, né, a expectativa de entrega, para setembro de 2025, que foi ano passado. E aí, chegando próximo de 2025, lembrando que próximo à entrega do imóvel, são marcadas algumas assembleias, né, para falar um pouco sobre estrutura, a questão tipo do mercadinho também que eles colocam, né? Também tem uma votação para decidir se vocês já querem, se o condomínio já vai querer colocar um mercadinho ou não. Tem a questão da votação também para decidir qual vai ser o condomínio, quem vai ser o síndico. Então essas assembleias costumam acontecer sempre uns 2 meses antes da chave ser entregue. Então lá por agosto, julho, a gente já estava participando dessas assembleias para tomar essas decisões. Então é importante salientar também que no último vídeo, eu tenho um vídeo aqui sobre o quinto andar, se ainda você não viu, dá uma olhada aqui nos últimos vídeos que eu postei, sobre experiência, né? Então, a opinião e experiência são coisas muito individuais. Então, assim, eu sei que na Vivaz, se vocês forem procurar sobre a construtora, principalmente no Reclame Aqui, vão ter várias reclamações, pessoas que não tiveram suas expectativas supridas. Eu super entendo, eu acho que pode acontecer mesmo, tem alguns empreendimentos que não têm tanto sucesso quanto outros, e eu acho que isso é normal. Eu vou falar aqui a minha experiência, tá? Pra quem teve uma experiência ruim, comenta aqui embaixo também, que é sempre bom a gente informar as pessoas em relação às expectativas, o que esperar, o que mais importa pra você no momento de comprar um imóvel, né? Então, eu acho que é interessante você pensar em todas essas questões antes de fato, comprar numa construtora X. Quando chegou mais ou menos no final de agosto, mais ou menos, a gente recebeu um e-mail da Vivaz, a gente teve uma reunião, na verdade, com a construtora, falando que o apartamento não seria entregue em setembro. Parece que a empreiteira mudou, e aí eles não tinham como entregar em tempo hábil o empreendimento em setembro, e a gente ficou bem chateado, né, porque assim, a gente cria muita expectativa, a gente quer sempre... Mas assim, é normal atrasar, tá, pessoal? A gente tá em contrato, né, um atraso de até 6 meses, que a construtora não precisa pagar nada, que pode acontecer, e depois desses 6 meses pode ser que, se não entregar, vai cobrar juros da construtora, enfim. Mas é muito difícil eles deixarem isso acontecer. Normalmente tem esses 6 meses, mas nunca passa de 6 meses. Bom, não foi entregue em setembro, mas a nossa vistoria, ela foi agendada para setembro. Então lá no aplicativo da Vivaz mesmo,
Quando vocês conseguem ver a porcentagem, vou colocar aqui também, né, em relação à porcentagem para vocês verem algumas fotos também do empreendimento, a porcentagem que tá e como a construção tá em tal porcentagem. A gente agendou a nossa vistoria para setembro. E aí a gente fez a vistoria, a nossa vistoria deu tudo certo, graças a Deus não aconteceu nada, a gente não precisou mudar nada. A gente também veio com uma arquiteto, né, então uma arquiteta ela veio com a gente, fez as nossas pontuações, né, para algumas coisas que poderiam melhorar e tudo mais, mas nada que a construtora quisesse arrumar, né, tudo estava certo, caindo todas as coisas estava certo, então a gente não teve esse problema. Quando foi em novembro, mais ou menos, a gente recebeu um outro e-mail de novembro, na verdade, não foi no final de novembro, foi no começo de dezembro, eles já marcando a festa de entrega. Eles não ficaram avisando sempre, né? Mas aí quando chegou o momento, eles mandaram e-mail já com os dias, horário, quem poderia ir com a gente. E assim, pra entrega das chaves, pessoal, é importante salientar que você pode levar quantas pessoas você quiser. Pelo menos aqui foi assim, eu não sei se as regras vão mudar nas próximas entregas. Mas você pode levar quantas pessoas você quiser, mas eles só vão entregar os vouchers de consumo, então tem cerveja, um lanche que eles dão também, tem alguns empreendimentos que eles dão churrasco, sorvete, enfim. Eles dão 3 vouchers, que é o de consumo para 3 pessoas, tá? Então, se você quiser levar mais pessoas, você pode levar. Só que aí você vai ter que comprar o que eles oferecem sempre 3 pessoas, 3 pessoas contando com você. Nós viemos na festa e também pegamos a chave. Assim, o que eu sei é que tem pessoas que não conseguem fechar o financiamento com a Caixa ou com outro banco até a entrega. Então, o que acontece? Essas pessoas que já firmaram um contrato com a construtora, mas não assinaram o financiamento, elas podem participar da festa, mas elas não pegam a chave. Então, isso eu achei uma coisa bem ruim também, assim, né? Só que ao mesmo tempo tem pessoas que vão conseguir já pegar, e é injusto com quem também já pode pegar não ter festa, porque muitas pessoas não entendem. Então, é injusto, mas ao mesmo tempo não tem muito o que ser feito, assim, nesse caso. Então, as pessoas que não firmam financiamento com o banco não pegam a chave no dia da festa. Isso eu achei bem cringe, assim. Pegamos a chave, né, no dia da festa. Vou colocar umas fotinhas pra vocês verem aqui também. Veio o meu noivo e a minha mãe. E foi super legal, a gente super se divertiu. Foi um momento mágico, assim, de perceber que realmente as coisas deram certo, assim. Foi muito difícil a questão de pagar a evolução de obra, e ter que ficar guardando dinheiro pra obra e tudo que uma casa precisa. Mas no fim valeu super a pena, assim. Alguns pontos que não aconteceram com a gente, mas que eu acho importante falar nesse vídeo, porque esse é um vídeo informativo. Então, pra quem tá passando por outras experiências, também acho importante falar sobre isso. Os últimos imóveis que fizeram a vistoria foram os gardens. Por quê? Porque pra pessoa fazer a vistoria no apartamento dela, é basicamente uma informação de que o seu imóvel está pronto para morar. Então é praticamente uma entrega de chaves. Depois que você faz a vistoria e a vistoria deu aprovada, o apartamento ele é fechado, ninguém mais entra nele e ninguém mais sai dele. E não fazem mais nenhum tipo de mudança, né? Não fazem mais nenhum tipo de melhoria no apartamento, tá? Então os gardens, como fica numa localização ali embaixo do prédio e passa muito maquinário, passa muito produto de construção, enfim, materiais de construção, eles são os últimos a terem a vistoria. Então, se você comprou um empreendimento e sua vistoria ainda não saiu, tá sendo um dos últimos, eu imagino que seja um garden, tá? Ou os primeiros andares, né, que costumam mais pessoas transitando nesses locais. Então, primeiro andar, térreo, os gardens, enfim, isso pode atrasar um pouco a questão da vistoria. Mas dá tudo certo, tá? E aí, falando um pouco sobre o pós da Vivaz, né, o que eu achei. A minha experiência com a Vivaz foi uma experiência boa, não foi uma experiência ruim. Eu acho que, óbvio, teve essa questão de que demorou 3 meses aí pra ser entregue, mas eles entregaram dentro do prazo contratual e eu não achei ruim, tá? Foi até bom porque a gente conseguiu até guardar mais dinheiro pra fazer as coisas e tudo mais. E no pós também é a mesma coisa. Eu tive um problema aqui no aquecedor, achando que era por conta da construtora, às vezes entupimento de algum cano, alguma coisa assim, mas era um problema tipo meu mesmo, que eu não abri o registro aqui. Mas eu tentei abrir vistoria achando que fosse um problema da construtora, e super fácil também. A partir do momento que o imóvel é entregue, vocês têm ali a questão da visita técnica para assegurar a garantia quando alguma coisa acontece de errado no imóvel, e tudo isso também foi bem simples e deu tudo certo. Assim, não tenho muito o que reclamar da Vivaz, assim, eu tive uma boa experiência e deu tudo certo pra gente. E outra coisa também importante é em relação ao financiamento. Quando que você começa a pagar o financiamento? A gente achou que fosse uma coisa bem simples, né? Então, assim, entregou a chave, já começou a pagar o financiamento.
Gente, não foi assim, tá? O primeiro financiamento que eu paguei foi agora em março. Então, eles entregaram a chave dia 15 ou 18 de dezembro, não lembro muito bem. E aí, em janeiro e fevereiro, eu ainda paguei a evolução de obra. E por que isso acontece? Porque você só começa a pagar o financiamento mesmo quando a Caixa vem até o imóvel e dá tudo certo, né? Acho que vocês percebem que o imóvel está pronto, como se fosse até questão da Bits também um pouco. E o imóvel tem que estar 100% pronto, né? Então, eles deram, né, bateram o martelo de que o imóvel estava pronto mesmo, apenas em março. Então, eu ainda paguei mais 2 meses de evolução de obra, em janeiro e fevereiro. E em março agora aparecia como evolução de obra. Então, digamos que minha parcela estava, sei lá, R$1.000, tá, hipoteticamente, R$1.000 de evolução de obra. E aí passou mais ou menos uns 5 dias que eles colocaram a evolução de obra lá. 5 dias depois, já apareceu como financiamento, aí passou a ser um outro valor. Então, assim, pra quem não tem aquele questão do débito automático, sabe? Fica de olho meses que depois que entregarem a chave, porque pode ser que esses valores mudem, né? Então, como a evolução de obra não é o mesmo valor que o financiamento, teve essa diferença de valor no mesmo mês, mas porque a parcela de evolução de obra passou a ser a parcela de financiamento, e aí deu essa diferença de valor. Então, fica atento a isso. Quem também tem questão do débito automático, quando for colocar o dinheiro lá, você tenta os valores, tá? Ou sempre deixa um dinheiro a mais também, porque normalmente o financiamento ele acaba ficando um pouquinho maior. No meu caso, ele aumentou, eu coloquei um valor lá, porque o meu é débito automático. Eu acho que todo mundo que é Minha Casa Minha Vida que abre conta na Caixa só pro financiamento, acaba sendo débito automático. Eu acho que é obrigatório, alguma coisa assim. Então, eu coloquei um valor X lá e passou uns 5 dias, aumentou o valor, mas é porque já era o financiamento mesmo com o banco, certo? Pessoal, falei um pouquinho rápido demais, eu acho. Acho que eu me desacostumei a gravar vídeo. Mas eu tava vendo os vídeos meus e eu achei que seria interessante trazer esse feedback aqui. Vou postar algumas fotos conforme o vídeo for rolando também, pra ficar mais didático. E eu acho que no mais é isso. Quem quiser tirar alguma dúvida, falar um pouco sobre esse processo de compra e venda. Eu acho que eu fiz um vídeo sobre isso, mas eu não sei se ficou bem explicativo, né, como é que funciona. Mas quem tiver dúvidas pode me chama aqui nos comentários. E a gente vai se falando. E boa sorte para quem tiver comprado um imóvel na Vivaz ou em outra construtora e tiver no momento de espera. Eu desejo boa sorte, vai dar tudo certo e vocês vão viver esses momentos mágicos na casa nova de vocês. Vai dar muito certo, vai valer muito a pena, tá bom? Até o próximo vídeo e a gente vai se falando.